tem uma pergunta sobre aquela tabela da VIPNet que você mostrou no início. A partir dos estudos selecionados, os dados devem ser extraídos segundo cada uma daquelas categorias? Então, é um modelo, né? É um modelo assim, mas pode ser mais detalhado, pode colocar mais variáveis importantes, sabe, a depender. Por exemplo, a gente tem uma tendência a, quando está nessa fase aqui da extração, já criar as opções políticas. Então, quando a gente coloca aqui categoria da opção, a gente vai identificando a partir dos resultados, né, que foram encontrados, qual que é a intervenção principal, né, as informações sobre a entrega, em qual local que foi, o nível da atenção, qual que foi a audiência, né, o público-alvo mesmo para isso. Então, por exemplo, a gente tem uma tendência de já pensar na opção política, né, na estratégia, né, para ser apresentada. Então, às vezes, essa categoria da opção ela pode ser destrinchada em várias colunas, por exemplo, sabe? Essa categoria da opção a gente coloca várias colunas. Ah, quem entregou, quem fez, e aí como que foi a implementação, qual barreira para implementar, né? Ah, vamos dizer que foi falta de recurso, foi despreparo, por exemplo. Uma vez eu fiz uma síntese de evidência que era para violência sexual cometida por parceiro íntimo. E eu lembro que uma das opções era que o agente comunitário de saúde, que era uma síntese para intervenções na área da saúde para essas mulheres que eram vítimas de violência, o agente comunitário de saúde, ele iria, então, ali ser o entregador da intervenção. Ele ia fazer uma visita, um acompanhamento domiciliar, e na hora da coleta, eu não peguei muita informação sobre quem era o agente comunitário lá na Europa, porque o estudo era lá da Europa. E isso foi muito importante no momento que eu fui elaborar a opção, porque nós, como elaboradores da síntese, entregamos isso como uma opção. Mas e aí, quem era esse agente, né? E aí nós fomos, então, tentar achar dados para como é que era a formação do agente, se dizia isso nos estudos. Então, nós tivemos que voltar nos estudos para saber se é equiparável a formação do agente comunitário na Europa para o agente comunitário brasileiro, por exemplo. Então, a gente tem que pensar no máximo de informação possível para coletar nesse momento da extração, que eu não tenha que ficar retornando no artigo, né? no estudo, na revisão sistemática. Teve uma outra vez também que era sobre a aplicação de um determinado medicamento e também a gente viu que era que por exemplo, as mulheres elas tinham que comprar o medicamento, mas para o local, aquele local, as mulheres não tinham poder aquisitivo, era o homem. Então, a gente não se ateve assim, a essa informação de que se a mulher trabalhava ou não, sabe? Se ela tinha, como é que ela recebia o medicamento, como é que era a forma da entrega, sabe? Então, todas as informações, esse é o modelo que está na diretriz da EVIPNet, na diretriz para a síntese de evidências do Ministério da Saúde, que é a Secretaria Executiva da EVIPNet Brasil, mas a EVIPNet Global, ela trabalha muito assim, mais ou menos nesse modelo aí de apresentação, né? Mas aqui é uma planilha de Excel, sabe? E aí você vai fazer, é você que determina. Então, cada instituição que faz, você determina, você tem a liberdade para determinar como que você vai extrair o dado. Aí depois eu apresento alguns templates, sabe, de como reportar esses dados, que também tem modelos aí universalmente espalhados, né? Então, várias opções, mas é um modelo assim inicial, sabe? O Igor tinha perguntado se usa apenas o Amstar ou também se usa o GRADE em P. Então, o grade, ele é para avaliar a confiança do total da evidência, sabe, em si. A revisão, o AMISTA, ele é ferramenta para avaliar a qualidade daquela revisão. O que aqueles estudos internos ali, eles vão trazer de informações. Então, o objetivo das duas ferramentas é diferente, sabe?
diferente, mas complementares, né? Se auxiliam. Mas o grade ele tem uma outra finalidade, ver o conjunto geral ali da evidência quando nós finalizamos, observamos, e o Amster ele vai olhar aquela revisão e vai avaliar assim, os métodos, como que foi o planejamento, como que foi a condução. Então, será que eles estabeleceram variáveis a priori para investigar ou pegaram o que foi achando no momento, sabe? Aí, nesse momento de pegar o que foi encontrando, acaba pegando mais os resultados que foram positivos, né? Intervenções efetivas, de fato. Às vezes, na condução, a revisão sistemática ela é feita de uma forma a minimizar vieses, né? Vieses de aferição, por exemplo, de mensuração. Então, será que foram 2 revisores que coletaram as informações de maneira independente, né? Ou seja, para evitar esses vieses? Será que a análise de dado foi feita na revisão? Será que foi observado se teve viés de publicação, se teve heterogeneidade nos estudos? Ou seja, será que é só uma revisão que é só uma grande sopa de letras, ou será que ela pegou estudos semelhantes? Não é que vá ser semelhantes, mas que tenham características mais homogêneas, né, para que se possa analisar, para que se possa ser factível essa síntese, né, essa sumarização dos dados, né? Será que a interpretação também dessa análise foi correta? Será que o relato da revisão também foi? Então, são esses dados específicos, enquanto que o grade ele vai pegar ali o desfecho e analisar o conjunto da evidência, sabe? Então, a confiança da evidência de fato em si. E aí tem o prisma, que é o guia de relato, e aí é como que foi relatado a revisão sistemática. Então, são objetivos diferentes. Não sei se deu para entender ou se... Deu sim, obrigado. O Ryan tem também uma aplicação de classificar os arquivos de 1 a 5 estrelas, e se isso é uma opção. Agora não tenho certeza de uma opção para que o Afonso estava se referindo aqui. E a outra pergunta que ele fez foi: esses itens do Amster 2 têm que ser respondidos manualmente para cada estudo? Uma opção para validação de qualidade. O Afonso está no chat, complementando. Isso. Geralmente, o que nós fazemos com o Amster, né? A gente coloca uma tabela, e antigamente tinha o Amster 11, e aí foi então revisado, e ele respondendo a segunda pergunta, né? E ele foi revisado e ele veio então para esse formato de 16 itens. Cada item desse aqui tem respostas, né? Que é sim, parcial, né? Não deu para avaliar, né? Ou seja, não tem nenhuma meta-análise conduzida. Então, ele tem essas respostas aí de sim, não. No final, no próprio site, esse site que eu coloquei aí, ele já traz vamos dizer que essa classificação, né? De alta, baixa, criticamente baixa, nessa classificação. Mas é necessário a gente identificar item, por exemplo, né? Para poder saber qual foi o item que levou pouco ponto, sabe? Antigamente, essas ferramentas de avaliação metodológica, antigamente assim, né, 2010, 2012, elas tinham scores, né, específicos, elas davam peso, né? No final, 16 itens ou 11 de 16 foram encontrados, e ainda tem muitas pessoas que colocam assim, né? Eu acho que até o próprio site da Health System Evidence, que eu acho que a Alessandra apontou para vocês, que é um site, ele já traz isso, assim, 11 de 16. Então, assim, a gente já tem uma noção ali de que é muito baixa qualidade, porque se 16 de 16, a gente, nossa, não tem nada. 15 de 16, a gente tem, nossa, não tem nada. Mas o ideal é que a gente observe dentro, assim, cada item, o que foi, para a gente saber se esse item é aquele item que pesa mais ou não. Porque, por exemplo, se só pesquisou uma base de dados, né? E a gente sabe que a base de dados era da saúde, mas o contexto da síntese é social, não pegou nenhuma base social, ou se a base que utilizada, né? Então, a busca tem que ser abrangente, né? Então, o ideal é isso, assim. Mas a gente fala de apresentar todos os itens para as revisões sistemáticas, né? E quando a gente está também apresentando uma síntese, pode apresentar, é uma opção, mas, no geral, como a gente fala de síntese de evidência para a política, a gente imagina que quem vai absorver
esse produto. Ele é um gestor, ele é um formulador de política, ele é uma pessoa dessas que não vai ter muito tempo para ler, para absorver esse conhecimento todo. E aí eu lembro que uma vez eu entreguei um produto desses para um gestor, assim, e eu lembro que ele falou assim, olha, o meu tempo é para ler assim, ó, na diagonal. Então, ou seja, ele não ia ler, né, tudo. Então, ele queria saber se era confiável. E aí, por isso, a gente apresenta é uma revisão sistemática de alta qualidade, de baixa qualidade, traz o produto final. Mas eu, Kate, gosto de apresentar sempre todos os itens, faço uma tabela, coloco os itens na coluna, item 1, item 2, item 16. Sim ou não? Aí depois no finalzinho eu coloco lá, deu criticamente baixo, deu baixa qualidade. Quando eu vou reportar, a gente coloca lá, olha, tal revisão de baixa qualidade metodológica ou de alta qualidade, para que a gente possa apresentar evidências científicas, mas com evidências mais precisas, robustas, né, para apoiar essa tomada de decisão em si, ou ainda que informe assim, olha, está apontando isso, mas... Porque, às vezes, a gente faz a síntese e já está no meio do caminho do processo decisório, né? Já está implementado a ação. Então, são vertentes e nuances que a gente vai observando no decorrer da elaboração dela, né? Eu não sei se eu consegui responder também, mas aí pode perguntar de novo qualquer coisa. E do Ryan, dele estabelecer uma pontuação de 1 a 5, o Ryan ele é um software para auxiliar nas referências, né? E no processo de triagem, no processo de coleta e no processo de coleta dos estudos em si, né? Na seleção, na triagem. Então, assim, lá ele tem várias etiquetas disponíveis, né? Que auxiliam o processo de inclusão, de exclusão. Você coloca as etiquetas para inclusão, ele já vai rodando o algoritmo cada vez melhor, né? E mostra para você lá, tal critério é exclusão, ele mostra em vermelhinho, e tal critério é inclusão, ele mostra em verde. Se eu quero assim, vou fazer só 20% da amostra dos estudos pareados, você cria uma etiqueta, então você cria várias etiquetas. Mas ele não auxilia, e eu não entendi se a pergunta foi essa, nessa mensuração, sabe, de 1 a 5, de fazer nenhuma mensuração. O que ele faz é auxiliar só nesse algoritmo de critério de inclusão, de exclusão, de auxiliar nisso. É muito prático, né? Você pode baixar no celular e fazer na fila do banco ou em algum outro local, assim, mas não traz nenhum critério de seleção assim por método, nada, sabe? Não sei se deu para entender também.